recupere o equilíbrio da sua vida. O podcast Fiz do Meu Jeito é um guia para uma vida mais equilibrada, explorando temas relevantes do desenvolvimento pessoal, profissional e saúde física e mental. Eu sou Tatiana Serra, psicóloga, entrevisto profissionais para trazer insights para você sobre a saúde mental e a saúde física que possa trazer mais equilíbrio para a sua vida. Hoje, essa edição está especial, nós estamos participando do Salto Azul, que é um projeto que visa a conscientização do autismo através do esporte e do paraquedismo, principalmente. Nós estamos direto de Maceió e eu estou hoje com um profissional que eu sou muito fã, admiro muito o trabalho dele, vai participar aqui com a gente. Ele é referência no estudo do autismo e dedicou sua carreira para entender e aprimorar os diagnósticos e o tratamento do autismo. É doutorando pela Universidade de Pernambuco e atualmente atua como neurologista infantil e neurofisiologista no Centro de Reabilitação Dr. Henrique Santillo, dentre várias outras coisas que ele faz. Muito bem-vindo, doutor Hélio. Bom dia, Tatiana. Obrigado. Prazer estar aqui falando com vocês. E é um prazer para a gente. Eu fico um pouco com frio na barriga, porque eu admiro as pessoas que eu entrevisto, então acaba atrapalhando um pouquinho, mas estamos aí. Imagina. Vamos bater um papo. Vamos lá. Eu vou começar ali perguntando como que iniciou, qual foi o seu interesse ali para a área do autismo especialmente? Quando a gente faz a formação de neurologia infantil na faculdade, né, e isso já tem lá 20 anos, 22 anos, quando eu terminei minha residência, a gente não tinha, né, a gente não se falava tanto assim. Nossa residência era muito focada em outros transtornos. E aí, quando a gente sai da residência e se depara com o mundo real, a gente vê que a realidade é bem outra do meio acadêmico. E o transtorno do espectro do autismo foi por aí, quer dizer, na época eu me lembro que começou a aumentar bastante a prevalência, isso era um movimento que já estava acontecendo. E a gente se deparou, né, no consultório, né, e nos hospitais públicos que eu trabalhava, com um aumento importante, né, dos casos de suspeita de autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. E diante da carência que foi a formação profissional, né, na faculdade, o que a gente tem que fazer? Tem que correr atrás. Então, comecei a estudar bastante, pesquisei, participei de vários eventos, né, busquei muita informação para tentar realmente me aprimorar nesse campo, né. Hoje a formação melhorou muito, né, nas universidades agora, nas residências, existem ambulatórios específicos, né, de transtorno de neurodesenvolvimento, e então a realidade mudou bastante, mas na época que eu terminei era muito pouca a formação. E aí comecei a trabalhar com autismo e, coincidentemente, né, alguns anos depois, tive meu filho, que também recebeu um diagnóstico. Hoje já tem 15 anos, ele tem 15 anos, então foi mais um motivo ainda para eu me aprofundar ainda mais, para entender, né, como funciona o desenvolvimento infantil, como funciona a mente, né, da criança com autismo, a mente da criança com TDAH, deficiência intelectual. Então, estou nessa jornada. Bacana. Dentro do campo aí da neurologia, o que o senhor observa mais assim de comorbidade neurológica com o autismo? Inclusive vai ser tema da minha palestra daqui a pouco, né? O autismo ele é uma situação que um diagnóstico clínico onde se pode haver realmente o que a gente chama de comorbidades, ou seja, outros diagnósticos que acabam se incorporando junto do autismo. E é tão importante entender essas comorbidades porque muitas vezes os sintomas do autismo eles estão lá, estão quietos, eles estão sendo bem tratados. Mas quando vem uma comorbidade, é um dos motivos para que haja uma falha no tratamento, ou a criança deixa de progredir. Criança falando de uma maneira geral, mas pode ser, né, qualquer indivíduo. E há uma falha terapêutica, porque aquela comorbidade passou a dar mais problemas, dar mais trabalho do que o próprio autismo em si. Então a gente está falando, por exemplo, em crianças, né, a comorbidade com TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, é bem comum no autismo. E muitas vezes, se você não abordar corretamente essa comorbidade, a criança vai perder a oportunidade de progredir, porque quem tem TDAH tem muita dificuldade de prestar atenção, de focar, de se concentrar, tem dificuldade de executar o que está planejando fazer, tem falha em controle inibitório, inibir os estímulos externos para focar o que está fazendo.
Então, é uma comorbidade que pode causar bastante dano e a gente deve estar atento para esse diagnóstico e tratamento. Outra comorbidade muito comum também em autismo são os distúrbios do sono. Todo mundo sabe, né? Eu mesmo, quando eu vim para cá, para Maceió, eu peguei um voo 4h40 da manhã, acordei Uau. 3h30 da manhã. Então, imagina, né? Mudou o fuso, Fiquei né? no outro dia, fiquei com muito sono, né? Tive que me recuperar para poder, né, funcionar direito. Todo mundo sabe que uma noite mal dormida pode causar. Então, os distúrbios do sono são muito comuns, assim, pode chegar até 70%, 80% dos casos em alguns trabalhos, né, no caso de autismo. E, novamente, é uma das causas de falha terapêutica. Aquela criança não está dormindo bem, aquele indivíduo não está dormindo bem, ele não vai funcionar de dia. Só para citar duas, mas tem muitas outras. Tá. E essa do sono é uma incidência bem alta também, né? Então, às vezes, terapeuticamente pode ficar mais focado nas perdas das habilidades, mas esquece ali do sono. Tem alguma recomendação que o senhor faz para a família ou para os terapeutas para cuidar disso? Tem sim. Na verdade, a gente tem em mente assim, né, que o sono é um momento em que o cérebro está repousando. Existe sim essa reserva de energia, essa recuperação de energia, mas é um momento superativo também do cérebro. É como se ele estivesse em outra fase, em outro momento, mas com muita atividade. E é durante o sono que a gente consolida nosso aprendizado. Então, hoje, as pesquisas estão muito avançadas, né, mostrando o papel importantíssimo do sono na consolidação do aprendizado. Então, se a pessoa, novamente, né, não dorme bem, não apenas só pelo descanso que não foi suficiente, mas você pode ter um prejuízo nos mecanismos intrínsecos de aprendizado. Uma das coisas muito comuns, eu acho que da população brasileira, mas da população latina, de uma maneira geral, nós temos muito o hábito de fazer aquela coisa do ninar, né? Quer dizer, é muito bonitinho, colocar a criança para dormir no colo, balançar, né? Aqui no Nordeste mesmo, dormir na rede. Isso é muito ruim, assim, porque a criança acaba se acostumando com determinados rituais. E aí ela vai querer sempre aquele ritual para dormir, nunca vai se desapegar disso, né? Então, o movimento tem que ser dos pais. Claro, sob orientação, né, médica, enfim. É importante que a criança aprenda a dormir com menos rituais possíveis, aprenda a dormir sozinha, vamos dizer assim, né, sem balançado e tal, porque todo mundo desperta durante a noite. Os despertares fazem parte, é natural que a gente tenha pequenos despertares. Então que a gente se vira para um lado, tal, dorme de novo. A criança que aprendeu a dormir com um ritual, na hora que ela despertar de madrugada, ela vai querer o mesmo ritual para dormir de novo. Então, isso é importante a gente falar, porque muitas das causas dos distúrbios do sono que acontecem no dia a dia são causadas por questões comportamentais e não biológicas, né? Claro que existem sim distúrbios do sono, mas muitas vezes é apenas uma inadequação do manejo que a família tem, por falta de orientação, claro, sobre como lidar com o sono da criança. Tá. Nas questões do sono, normalmente você recomenda ou tem uma conduta ali, por exemplo, medicamentosa, quando ela já extrapolou rituais comportamentais? Então, a primeira coisa para a gente avaliar o sono é fazer essa avaliação clínica bem detalhada, porque muitas vezes não vai ser medicação que vai tratar. Então é importante, né, diferenciar do que é comportamental do que é biológico, né? Quando a gente está diante de um transtorno mesmo, né, de crianças que têm despertares confusos, terror noturno, temos que lembrar da respiração durante o sono, né? A apneia do sono. É muito comum que crianças tenham amígdalas e adenoides grandes. Então, perguntar se está dormindo direito. Ou seja, a gente tem que buscar alguma causa orgânica que possa também estar por trás daquele transtorno. Eventualmente, quando você consegue manejar bem o ambiente, consegue afastar causas orgânicas e ainda assim há um prejuízo importante do sono, é lógico que o arsenal medicamentoso passa a ser uma opção. Tá. E aí, pelo que o senhor explicou, me parece ser uma das últimas opções, né? Tiana, às vezes a gente usa uma medicação até para ajudar a família nesse início, porque às vezes a criança está com um sono tão disruptivo que está todo mundo cansado em casa.
Então, mesmo sabendo às vezes que a origem do problema é comportamental, para ajudar aquela família a fazer a adequação, o desmame desses rituais, eventualmente a gente usa a medicação sim de maneira temporária, né? Eu sempre falo para as famílias, a causa do problema não é nada biológico, é comportamental, mas eu vou te dar uma medicação aqui para vocês conseguirem fazer essa adequação comportamental, mas seria temporário, depois a gente vai tirar quando toda essa questão comportamental estiver bem resolvida. Perfeito. Vou voltar lá nos princípios, né, lá no início. Quais são os principais sinais ali para a gente observar numa criança autista, que pode ser autista, né? Então, a gente trabalha muito, adoro diagnóstico precoce, né? Então, eu posso te dizer que é possível identificar sinais de alerta já no primeiro ano de vida. Então, no primeiro ano de vida é importante ficar atento ao contato visual, acho que é o que é mais comum. Tem estudos bem interessantes, né, de crianças entre 2 e 6 meses com rastreamento visual. Até ficaram famosos esses estudos, assim, até um brasileiro participou desses estudos, que é o Amiclin, e ele fez estudos muito interessantes, né, avaliando o rastreio visual entre crianças entre 2 e 6 meses. E nessa faixa etária já se via sinais de alteração do contato visual. É bem interessante, até vou mostrar na minha aula também. Então, o contato visual com a mãe, naquele momento da mamada e tal, é super importante eles ficarem atentas, né? Habitualmente, o contato olho a olho tem que estar presente, né? No rosto, nos olhos, principalmente. E aí, de repente, a criança fica olhando para o ombro, para o cabelo, para o queixo e tal. Nesse momento, não é algo esperado. Outra coisa que pode acontecer no primeiro ano de vida ali é uma criança que tem algo comportamental também diferente, né? Então, ela acorda e aí ela não chora, ela fica lá olhando lá para o móvel e tal, muito tempo, assim, né? A gente sempre fala, os extremos são, vocês devem ficar alerta. Ou a criança é muito calma, não chora, não reclama de nada, isso não é comum em bebê, né? Ou aquela criança extremamente irritada, em que não tem sossego, pega no colo, chora, tal, não tem sossego, nada conforta, parece que até o toque pode desencadear um mecanismo de repulsa, né? Isso tudo depois pode ser por questões sensoriais, a gente avalia bem. A partir do momento que vai, né, evoluindo o primeiro ano de vida, né, a ausência de linguagem. Linguagem, quando eu estou falando em comunicação, não é nem oral, é não verbal mesmo, né? Então, aquela expressão que toda criança faz com os olhos, até para pedir as coisas, olhar para o brinquedo, o apontar, né, que começa ali para os 9, 10 meses, a criança pode não ter. Outro sinal precoce que também tem sido muito discutido hoje são os sinais motores. Apesar dos sinais motores não fazerem parte dos critérios de diagnóstico para autismo, a gente vê bastante crianças com certo grau de desorganização motora, atraso nas aquisições. Então a criança sentou mais atrasado, está com dificuldade para engatinhar, é meio desorganizado na hora de se levantar. Então isso só para ficar no campo do primeiro ano de vida. Olha como a gente falou tanta coisa aqui, né? E é claro que é difícil fazer diagnóstico. A gente, quando vê esses sinais, a gente não fecha diagnóstico, a gente observa sinais de alerta. E se observa sinais de alerta, já encaminha para a intervenção. Entre o primeiro e o segundo ano de vida é que vai ficar mais nítido os sintomas de atraso da linguagem, novamente, linguagem verbal e linguagem não verbal, dificuldade da criança ter de se comunicar até por gestos, né? As dificuldades da própria socialização, então aquela criança que não gosta de outras crianças, não tem interesse no outro, foca muito no brinquedo em vez da pessoa. E o outro grupo que são os comportamentos restritos de interesse, repetitivo, estereotipado, né? Então é aquela coisa do rodar, do brincar, gostar de objeto que roda, enfileirar objetos. Muitas vezes não dá moral para brinquedo, gosta de panela, massinha, areia, graveto, pode ter interesse, hiperfocos, né? Tem meninos que adoram caminhão, trem, outras línguas, né? Idiomas diferentes, né? É uma queixa super comum, assim. Ele busca vídeos no YouTube quando vê em russo ou inglês, né? Também, que é muito comum. Então aí, a partir do segundo ano de vida fica mais nítido, né, os sintomas, porque no primeiro ano de vida muitas vezes
não é esperado, né, que aquela criança tenha aqueles sinais e geralmente não é atribuído a um problema, né? Geralmente sempre se protela muito. Mas quando chega entre o primeiro e o segundo ano de vida, fica mais nítido e é aí onde o diagnóstico acaba entrando com mais frequência. Tá. O que eu costumo escutar bastante dos pais, assim, mas o pai também fazia isso quando era criança, o irmão também fez, né? Vamos esperar. Eu gosto, eu não sou de tocar o terror, mas às vezes eu gosto também de dar uma sacudida, né? Então, mesmo que tenha esse tipo de histórico, ou não, ninguém fez isso e tudo mais, é importante levar para avaliação? Eu acho que sempre na dúvida é importante, é melhor pecar sempre pelo excesso. Vou te dar um exemplo aqui. Às vezes a gente recebe paciente de escola. E aí uma criança ali que está na escola, começou a entrar na escola, entre 1 e 2 anos, e aí eu vejo a criança, não vi nada, achei inteiramente normal. Aí sabe o que eu falo para a família? Olha só, é melhor vocês estarem aqui e eu descartar essa possibilidade do que o contrário acontecer. Não fique com raiva da professora ou de quem encaminhou. Isso mostra que ela está atenta, ela está preocupada com isso. Então eu vejo com muito bons olhos esse encaminhamento. Então é assim minha postura, né? Sempre pecar pelo excesso. Porque o que a gente vê na prática é o contrário muito, Sim. né? É sempre assim, é o tempo dele e tal. Isso está mudando, né, com o tempo, né? Eu acho que a conscientização do autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento e a maior conscientização que existe, né, no mês de abril, todos esses movimentos, esses eventos como esse aqui, isso mudou muito, né? Então é muito comum que as famílias são muito mais atentas ao desenvolvimento dos filhos. Tá. E pegando por essa linha aí de ter uma hipótese diagnóstica, de ver esses sintomas, como que é feito o diagnóstico? Uhum. O diagnóstico ele é clínico, não é preciso fazer nenhum exame, ele é baseado em critérios que a gente utiliza o do DSM-5 revisado, que estabelece quais são os critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista. Então a gente já tem isso tudo na cabeça, quem trabalha com autismo. Na hora da entrevista a gente vai checando se existe aqueles sintomas, mas o que é muito mais importante é a avaliação clínica, a observação. Então a avaliação da criança muitas vezes começa até no momento que ela está esperando lá fora, né? Então aqueles gritinhos diferentes, aquela emissão de sons, a ecolalia, muitas vezes a gente já ouve lá de fora do consultório. A avaliação começa na hora que a criança entra, a gente vai cumprimentá-la, desce, fica na frente dela, né? E a gente vê muitas vezes a criança que olha, fala com você, bate um 10 e outras que te passam direto por você, como se você fosse uma parede, então ela nem faz o contato visual contigo, né? Então, estou conversando com os pais e estou olhando o comportamento do lado, vendo como é que a criança brinca. Então, a observação, Tatiana, ela em neurologia infantil, ela é o principal armamento semiológico, armamento para diagnóstico. Eu raramente, em crianças pequenas, uso a maca que eu tenho no consultório. Então, eu sento no chão, eu brinco, né, com a criança, porque é preciso entrar, né, se a gente tiver uma postura assim, muito invasiva, aí perdeu a oportunidade, sim, porque muitas vezes a criança vai chorar ou não vai ter um bom relacionamento contigo. Então, é importante ter essa sensibilidade também para avaliar. Então, o diagnóstico ele é clínico. Eventualmente, a gente pede alguns exames para descartar alguma outra possibilidade. E para questões didáticas, existem escalas, né, Tá. que são tanto escalas para triagem e escalas para diagnóstico mesmo. Então, as escalas para triagem são mais simples, geralmente feitas por pais, inclusive, pediatras, né, médicos generalistas, para observar sinais de alerta. E existem escalas que são treinadas, né, que aí precisa de um treinamento. A gente está falando da EIDOS, a DI revisada, a própria CARDS, assim, também precisa de um pouco de experiência, embora não precise de nenhum treinamento assim, muito especial. Então, para fins de pesquisa, geralmente se utiliza uma dessas escalas. Tá. Eu vejo observação clínica, entendo que precisa de alguns contatos ali, principalmente se a gente está falando de uma criança que não tem sinais tão claros, né? Então precisa de mais contatos. Em média, em quantas consultas assim? Então, não tem uma resposta para te dar assim, Tatiana, porque, primeiro,
É uma pergunta muito comum, né? Assim, você faz diagnóstico na primeira consulta? Faço. Casos extremamente típicos, assim, qual é a dificuldade? Nenhuma. A grande dificuldade vai estar nesse extremo ali do nível 1 de suporte, né? Onde muitas vezes o autismo pode ser confundido com outros diagnósticos. Hoje existe um problema muito grande do diagnóstico diferencial. Sim. Temos que lembrar que nem tudo é autismo. Então, acho que houve um boom, né, pelo aumento da prevalência, um aumento muito grande do diagnóstico, mas muitas vezes algumas pessoas esqueceram que existem outras coisas, né? E aí veio um sintoma e aí atribui sempre ao autismo. Aí é que está a questão da experiência, de você ter vivência prática. É importante que a formação, né, de quem trabalha com autismo contemple também experiência prática, né? Eu falo isso porque hoje a gente vive o momento das pós-graduações online, que é ótimo. Imediatismo, né? Eu fiz pós-graduação em aba para conhecimento, claro que eu nunca me consideraria um terapeuta aba, mas eu fiz para conhecimento. Mas ainda assim é importante que haja uma vivência prática, uma experiência prática no consultório ou no ambulatório, né? É importante que a pessoa tenha essa experiência, porque muitas vezes são os detalhes assim da observação que vai fazer direcionar um diagnóstico para um TDAH, um transtorno de linguagem mais complexo, que muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico. E essas coisas, elas se sobrepõem em muitos momentos, né? Então... E as famílias, o senhor observa assim, elas, embora a gente está vivendo uma era de muita informação, tem muita informação que é rasa ou é fake news, né? E a família, o senhor observa essa dificuldade deles conseguirem relatar o que eles estão observando? Existe um movimento, às vezes, de negação, né? É bem comum. Isso faz parte até da fase do luto. Antes mesmo do luto acontecer o diagnóstico, existe aquela coisa de não querer enxergar, né? É bem comum isso acontecer. Uma outra coisa comum de acontecer é quando vão os pais, pai e mãe, né? É muito comum que haja uma divergência das queixas, né? Sobretudo do pai, né? O pai tende a não acreditar muito nas coisas que a mãe está falando, né? Porque talvez ele não fica, né, muito com a criança e tal, e a mãe que vivencia mais o dia a dia, né? Na maioria dos casos, lógico, Sim. né? Então a gente vê muito essa divergência no consultório, assim. Então é mais esse movimento. Mas, novamente, isso tem mudado bastante, como eu falei, as famílias têm ficado cada vez mais atentas. Eu tenho recebido cada vez mais cedo essas famílias, assim. Então eu vejo com muito bons olhos esse aumento da conscientização. Perfeito. O autismo pode ser confundido com outras condições, né, como a gente falou, e ali tem a questão social. Vou perguntar como que a família pode ajudar no desenvolvimento das habilidades sociais, da comunicação. Nossa, é importantíssimo isso, né? A gente vive num mundo hoje bombardeado pela tecnologia. Eu acho que o primeiro passo, né, é colocar na mente das famílias, né, que as telas devem ser evitadas ao máximo. Já existe recomendação formal, né, de que até os 2 anos de idade nenhuma criança deve ser exposta à tela. E isso tem que partir do comportamento dos pais, né? Então, como prevenção, até para o desenvolvimento infantil típico, assim, e a gente não está falando só de autismo, mas atraso de linguagem, problemas relacionados à atenção. Então, tudo isso a gente sabe que as telas têm esse impacto negativo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. Um dos exemplos disso foi que a gente viu na pandemia, né, quando a maioria das pessoas ficaram quase 2 anos em casa, né, e as crianças sofreram bastante. Sim. E aí eu não estou falando nem só de crianças pequenas, e sim adolescentes, pré-adolescentes, né, uma fase extremamente importante. Então houve um aumento muito grande de diagnóstico, por exemplo, de ansiedade social, fobia social. Então a família tem que dar oportunidades, né, saudáveis para o desenvolvimento infantil. E aí é brincar no concreto, expor a criança, né, a situações em que ela vai conviver com outras crianças. A imitação é uma etapa muito importante para o desenvolvimento.
A gente aprende pela imitação, a gente aprende pela observação. Desde o momento, né, que a mãe brinca com a criança e a criança vê ela fazendo expressões faciais e ela aprende a imitar, até imitações mais complexas, de a criança vai para a escola e vê outras crianças brincando, falando, é um estímulo adicional. Então, oferecer para esse indivíduo que está em crescimento oportunidades saudáveis de desenvolvimento é o papel de todos os pais. Ah, mas dá trabalho, não sei o quê, eu não tenho tempo. Repense, né? Tá aí, não era nem para ter filho, né? Você tomou essa decisão, é uma obrigação, vamos dizer assim, moral, ter essa responsabilidade de fornecer para a criança um bom desenvolvimento. Desde o início da gestação já dá trabalho. Depois que nasce, aí tem que só esperar ficar adulto e às vezes nem melhora, né? Ter filho é uma decisão importantíssima e muda toda a vida. Sim. E não dá para fugir dessa responsabilidade, nem delegar, né? Ah, não, toma só para a mãe e tal, vou só trabalhar e tal, esse é meu papel. Imagina, é tanto do pai quanto da mãe dividir toda essa formação. Claro, cada um com suas maiores facilidades, né? Eu sempre brinco assim, né? Minha esposa, ela tem um jeito maior de fazer brincadeiras ali no chão e tal, e eu gosto mais de ir pro mundo, né? Então, passear, ir no parque, né, com meu filho e tal, eu gosto muito mais desse tipo. Então, cada um faz o que tem mais afinidade de fazer. E aí a criança, o filho, acaba tendo oportunidade em tudo, né? Porque o pai vai para um lado, a mãe leva para o outro, isso é muito bom. Olha só, a gente está no mês aqui, vai entrar no mês de conscientização do autismo, e eu queria pedir para o senhor falar uma mensagem ou algo que traga esse empoderamento dessa data que é muito importante, né, para a comunidade autista. É isso, né? O 2 de abril está chegando, dia da conscientização mundial do transtorno do espectro do autismo. Acho que essa data, esse mês, né, de maneira geral, foi muito importante assim, para maior conhecimento, né, da população sobre o tema. Acho que a sociedade melhorou bastante, claro que estamos longe do ideal, mas a gente já vê, hoje em dia a gente vai em qualquer estabelecimento comercial, a gente vê o símbolo do autismo, fora, né, os símbolos tradicionais. A gente vai para um estacionamento, tem vaga para autismo. Existe uma série de direitos, né, que essa comunidade já conseguiu, mas é muita luta, ainda tem muito o que conquistar, né, principalmente questões escolares. As escolas ainda não são realmente preparadas. Então é um trabalho difícil, né, o acesso ao tratamento, né, pela briga com os planos de saúde. Então não é nada fácil, né, estar nesse universo, estar nessa comunidade, mas eu acho que houve muito progresso. E é importante que datas como essa realmente continuem trazendo mais informações reais, né? Também não gosto muito da questão da romantização do autismo, que é muito comum também, acontece, né? De ver apenas uma parcela do autismo que é bem sucedida, vamos dizer assim, que consegue trabalhar, que dá palestra, que é engraçada. São minorias, né? E é uma minoria, né? Então, muitas vezes, esse mês da conscientização tem que trazer luz, né, para aquelas famílias que carregam um fardo maior, onde você não tem tanto acesso assim, ao tratamento. Quando a gente está lidando, por exemplo, com autista nível 3, hoje a gente fala também em outra proposta diagnóstica, o autismo profundo, em que a necessidade de suporte ela é extremamente grande e uma família muitas vezes não tem condição nenhuma de arcar com uma carga horária de 10 horas, 20 horas semanais, 30 horas semanais de terapia, que muitas vezes é o necessário para aquele indivíduo muito comprometido ter alguma qualidade de vida. Sim. Então, bom senso sempre e mais informações com qualidade. Perfeito. Para fechar o nosso episódio, o podcast eu fiz do meu jeito, então vou perguntar algo que o senhor fez do seu jeito ou faz para deixar de inspiração para as pessoas. Eu acho que cada pessoa que trabalha, né, dentro dessa comunidade tem um pouco disso, né? Fazer do seu jeito, né? Eu procuro fazer do meu. Eu acho que pelo fato de eu também ser um pai atípico, isso me leva a essa resposta, né, de fazer do meu jeito, porque eu sei
o que as famílias sentem, né, nessa jornada. Eu posso literalmente fazer aquela frase, né? Eu sei o que vocês estão passando. Então eu consigo um pouquinho mais de facilidade, né, chegar, né, exatamente no local onde eles estão naquele momento. Seja no diagnóstico, eu já estou há muito mais tempo, evidentemente, então eu consigo explicar um pouquinho melhor, né, com esse tom pessoal, ajudando essas famílias a encarar a jornada de maneira mais positiva, realista, mais positiva, sempre buscando a melhora e lembrando que existe sempre esperança, todas as crianças melhoram, a gente só não sabe dizer até quando eles melhoram, mas também não pode impor limites, ninguém tem limite, então a gente tem que explorar sempre o máximo daquele indivíduo. Então acho que é isso que eu tento fazer do meu jeito. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Tatiana, foi um prazer. Foi um prazer. Esse foi o Fiz do Meu Jeito, espero vocês em outros episódios. Tchau, tchau.